tá? Eu vou ler com vocês aqui, porque eu acho que toda vez que eu leio, eu fico chocado, tá? Vamos lá. Colossenses 1:24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 2 pontos, hein? Verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Pessoal, olha bem, morrer e viver, coisas diferentes, tá? Vou agora jogar lenha na fogueira. Nós estávamos nele antes da fundação do mundo. E a proposta misteriosa, que foi agora desvendada pelo Espírito de Cristo em nós, é que ele viverá em nós. Muda tudo. Percebe? Esse é o verdadeiro sentido da nossa existência carnal, da nossa existência corpórea, tá? Nós estamos buscando, não é somente o exercício da natureza, vamos pôr assim, das qualidades de Cristo. Nós não estamos buscando o exercício puro e simples de sermos semelhantes a Cristo. Nós estamos buscando mais do que a própria semelhança, porque eu sou semelhante ao Paulo, né, de Garanhuns. O Paulo é bonito, eu também sou bonito, eu sou semelhante a ele. O Paulo tem 2 olhos, eu também tenho 2 olhos, eu também sou semelhante a ele, entendeu? Então, o que acontece? Isso é semelhança, ok? Mas nós não estamos buscando a semelhança, né? Porque buscar ser achado nele é extremamente importante, tá bom? Não vou negligenciar nisso. Agora, eu estou buscando, é um outro nível de situação. Eu estou buscando Cristo ser achado em mim. Percebe? Se alguém crê, né, em mim e crê no meu Pai que me enviou, eu irei até meu Pai e falarei com ele, e eu e meu Pai iremos até aquela pessoa que crê e nele faremos morada. Cara, é uma outra perspectiva, entendeu? Só um detalhezinho, né? Nele, antes da fundação do mundo, e agora ele em nós, após esse desvendamento desse mistério oculto, né? Que, caramba, transbordou, né? Foi regozijante para nós estudarmos essa situação. Estou aqui agora, de novo, chacoalhando a mim mesmo e a cada um de vocês nesse quesito, tá? É por isso que nós estamos aqui vivendo. Esse é o motivo pelo qual, né, eu falo com muita intensidade. Eu não quero morrer. Eu não quero passar pela corrupção da morte. Eu quero que a graça de Cristo Jesus que habita em mim me conceda, junto com outras pessoas que creem da mesma maneira, termos a performance de ser transformados. Tamanho é a presença de Cristo em nós. Tá certo? Então, eu estou buscando essa performance, junto com quem crê. Porque quem não crê não vai receber essa situação já neste momento. Tá entendendo? Vai receber num outro momento, um outro momento oportuno. Mas quero lhe chamar a atenção. Esse é o momento oportuno se você quiser vencer a morte. Tá? Se você quiser passar, não receber um corpo espiritual, né? Aqueles que morreram vão receber um outro corpo espiritual. Tá? Mas nós, os que vivemos, seremos transformados todos num piscar de olhos. Ou seja, nós não éramos, agora passamos a ser.
tamanha é a presença de Cristo em nós, tá? Então, é essa performance que eu estou buscando junto com vocês. Vocês conseguem ver a dimensão do que é que está sendo falado aqui agora? Vocês conseguem perceber o que é que está sendo proposto? E isso foi proposto para nós antes da fundação do mundo. É isso que nos fez determinar a estarmos aqui encarnados. De novo, receptáculos preparados para a sua presença. Tá? É o que Deus tem feito com a gente. Ok? Agora, evidentemente que tem trabalho para ser feito, né? E um trabalho grandioso, que embora às vezes as pessoas, né, ficam chateadas comigo e às vezes a gente tem até alguns conflitos aqui nas nossas reuniões, está justamente naquilo que a gente tem feito, que hoje nós não conhecemos ainda a plenitude de Cristo em nós, mas nós conhecemos muito bem o que nos impede de estarmos buscando a plenitude de Cristo em nós, que é justamente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que foi colocado em nós, as raízes de religiosidade, as raízes de amargura, né? Eu falei várias vezes, né, que o Mandel está até chateado comigo, né, que eu estou falando mais de obra civil do que de Cristo Jesus, né, aqui nas nossas reuniões. Já estou ensinando como é que se assenta tijolo, como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, como é que vira concreto, o que é agregado, o que é areia, o que é cimento, ou seja, estou falando várias coisas. Mas eu fiz uma pergunta para ele e vou fazer de novo para vocês. Fez sentido o que eu falei? É uma pergunta. Vou ter alguma resposta? Vou até beber uma aguinha aqui por causa disso. Ronaldo, beba água. Contribuindo com essa sua fala, nós já falamos várias vezes sobre a palavra. Cristo, quando veio, ele se fez carne para mostrar para todos nós o que ele poderia fazer, o que nós também poderíamos fazer. Tem uma parte na palavra que fala sobre isso. O que eu fiz, ele dizendo, o que eu fiz, vocês farão muito mais. Então, ele mostrando que ele veio, se fez carne e ficou aqui entre nós, como o Anselmo comentou aqui no meu ouvido devagarinho, ficou entre nós, mas mostrou todas as coisas que todos nós podemos fazer. Ele morreu e ressuscitou. Mas nesse momento foi para os gentios. Mas mostrou a gente que quando ele saiu daqui, ele saiu com o corpo. Ele não deixou o corpo dele aqui. Como também, mostrou também, qual aquele cidadão que não morreu? O nome? João. Qual foi o cidadão que também foi aos céus? Enoque. Sim, o Enoque não experimentou a morte. O Elias também, não é isso? O Elias. Então, isso são exemplos do que você está comentando, do que nós estamos comentando há anos e anos e anos, ou reuniões. Então, eu vejo que essa sua fala em relação à palavra é só abrindo a mente novamente, abrindo as nossas mentes para que vejamos o que podemos fazer. A palavra já fala sobre isso. Então, é um esclarecimento a mais. Só falta o quê? Como você mesmo comentou. Nós captarmos essa mensagem da palavra e botarmos em prática. E para botar em prática, aí vem aquela situação nova. Esvaziamos do nosso eu. Esse nosso eu humano, aqui, sejamos vamos dizer assim, um Cristo, realmente. Senão, Amém. Não vai. Não andamos. Morremos, carne também.
Vocês compreenderam a dinâmica que o senhor Hermânio está falando aí, né? É a mesma dinâmica também que eu estou falando, e a mesma dinâmica que eu também escuto de vocês, percebe? Nós estamos tendo a grata satisfação de, em primeira mão, né, experimentar essa situação de novidade de vida em Cristo Jesus, de fato. Tá certo? Não é de direito, mas é de fato. Nós estamos experimentando esse processo da semelhança, ok? Você sabe como é que faz o refino do ouro, não? Ou a apuração, né, da qualidade do ouro? A indústria da ourivesaria, acho que assim mesmo se pronuncia, tá? Se não fosse, me desculpa. Tá? Para poder apurar o ouro, né? O ouro, o átomo de ouro, ele tem uma densidade, ok? Tem um peso. E esse peso sempre é maior do que as impurezas que estão no meio dele. Então, para que as impurezas aflorem, tem que ser colocado fogo no traseiro do ouro, tá? Derreter o ouro. Aí mexe aquele ouro derretido para que as impurezas, que são mais leves do que o ouro puro, né, aflorem. Aí eles passam uma régua, né, em cima daquele ouro líquido e jogam fora a impureza. Depois eles ficam um montão de impureza, eles fazem a mesma coisa de novo, derrete aquela impureza para tirar todo o ouro precioso que está no meio daquela impureza, tá? Mas aquele ouro que foi derretido, já foi retirado grandes partes da impureza dele, eles fazem esse processo novamente, tá? E a palavra de Cristo fala também que você, para poder ter ouro refinado, você tem que repetir o processo 7 vezes, entendeu? E é ouro. E a primeira leva de impureza deles, que é muito grande, né, já aconteceu. Então está lá, ouro 99,1%. Mas isso aos olhos de Cristo Jesus ainda não convence, entendeu? Então ele permite de novo que você seja derretido, porque ele quer tirar ainda aquele 0,9% de impureza que ainda habita em você. Aí, mais uma vez, você é derretido no fogo das aflições, do fogo das dores que todos nós sentimos, né, às vezes, tá? Para que alguma coisa daquele 0,9 saia também, aflore e saia. A única forma de você tratar com a tua impureza é te derretendo, tá? E a única forma de você separar o ouro puro da impureza é permitindo que a impureza aflore, né? Então, toda vez que vocês, né, perceberem que alguma impureza do Ronaldo veio para fora, né, sejam pacienciosos. Talvez o Ronaldo esteja derretido naquele momento, né? E algo lá do meu íntimo aflorou, entende? Mas aflorou para a limpeza, não aflorou para a minha condenação, não aflorou para a minha para algo como agressivo contra quem quer que seja, tá? Então, nós temos que ser longânimos conosco mesmo, nós temos que ser compreensíveis conosco mesmo, porque esse processo, ninguém sabe dizer em qual processo eu me encontro, como também eu não sei dizer em qual processo que você se encontra, entendeu? Agora, uma coisa é certa, o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos une, é o amálgama, né, de toda essa situação. Então, né, como nós não sabemos ainda discernir 100% do que está acontecendo na vida dos outros, né, porque ainda estamos dissociados em alguns pontos, né, e nós estamos buscando justamente essa associação dentro do corpo de Cristo multimembrado, que nós fazemos parte, né? O que acontece? Nós temos que ser pacienciosos conosco mesmo.
Mas uma coisa é certa, se o ouro refinado, né, eu espero que vocês me entendam nessa comparação aqui agora, necessita, né, de mais um derretimento para que saia mais 0,2% de impureza, nós temos que derreter. Se o ouro, depois que foi retirado, ou seja, já não é 99,1, já é 99,4, ou seja, melhorou o grau de preciosidade daquele material. Melhorou. Já é 99,4% de pureza. Mas ainda não é compatível com Cristo. Então, ele vai permitir de novo, porque, afinal de contas, tem que habitar em nós a plenitude da divindade. Plenitude de Deus, olha bem, não quer dizer que Deus tem medidas, tá? O que quer dizer é o seguinte: em você, a medida de Cristo que está sendo apurada, devido às suas impurezas que ainda não permitiram a plenitude da divindade habitar em você. Percebe? Então aí é necessário de novo, né, que alguém acenda, né? Por isso que eu falei do comecinho, a fogueira do nosso dia a dia, né? A fogueira das nossas aflições, com um único objetivo, né? A plenitude de Cristo habitar em nós, tá? Então, de novo, nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Tivemos uma proposta que é justamente, né, aquela revelação tremenda que o Cláudio trouxe em minha vida, que é justamente Cristo, né, habitar em nós, ou seja, o processo de endeusamento que está acontecendo em nossas vidas, que é uma coisa maravilhosa, né? E pela autoridade de Cristo que habita em nós, nós podemos muito bem declarar sobre a vida dos nossos irmãos que nós amamos, né? E isso o Cláudio é participante, e ele realmente adentre nesse processo da semelhança para se achegar ao processo de receptáculo da sua natureza divina, receptáculo de Cristo Jesus, tá? Então, eu exercito agora junto com vocês a autoridade de Cristo que está sobre nós, tá certo? Nossos irmãos, nossas irmãs experimentam todo o processo da semelhança e adentrem com convicção no processo da plenitude de Cristo habitando em cada um desses nossos amados. Amém. Amém? Amém. Olha, pessoal, eu não tenho muita coisa para dizer, eu tenho muita coisa para poder viver, entendeu? Eu tenho muita coisa para poder experimentar, eu tenho muita coisa para poder, junto com vocês, estar buscando, ok? E me permitam, se porventura eu cair na tentação de falar alguma coisa ainda, né, de fornalha ardente e de outras coisas mais aí na reunião, tá? Talvez, né, se isso o espírito dirigir e as autoridades aí de Garanhuns permitirem, entendeu? A gente fale. Ou então talvez não, né? Mas uma coisa é certa, eu gostaria de abençoá-los com tranquilidade. O que está acontecendo na tua vida nada mais é do que o processo de depuração desse ouro precioso aos olhos de Cristo Jesus. Tá certo? Não sei qual é o seu momento, e eu vou lhe respeitar. Vocês também não sabem qual é o meu momento. Também me respeitem, né, por favor, nessa situação. Isso, para mim, nada mais é do que o cumprimento daquela passagem que fala a justa cooperação entre as partes. Percebe? Porque eu não vou ser derretido junto com o Anselmo para que o ouro do Anselmo seja misturado com o meu ouro. Não é isso, tá certo? É o ouro que é da natureza de Cristo em mim, que transcende a minha natureza, mas está ali com o brilho do Ronaldo também. Eu sei que o meu brilho, às vezes, ofusca o brilho de Cristo, percebe? Mas Cristo não quer retirar o Ronaldo. Cristo quer fazer morada no Ronaldo, porque através do Ronaldo, o brilho dele vai se manifestar. Aí o brilho dele em mim cobre o meu brilho, entendeu? Mas eu não deixei de ser o Ronaldo. Percebe? Não deixei de existir.
Tá? Então, o que está em jogo aqui agora é o seguinte: vamos completar o processo da semelhança? É uma pergunta. Após completar o processo da semelhança, né? Porque eu sou semelhante ao Paulo, eu estou vendo o Paulo, tá certo? Após o processo da semelhança e a estatura de varão perfeito para mim, nós vamos adentrar no segundo processo, crer em Cristo de tal maneira que ele possa, junto com seu Pai, vir até nós, ou vir até mim e fazer morada em mim, ou fazer morada em nós, se você assim quiser. Percebe? Então, esse é o ponto, ok? Ou seja, acabou. Acabou o medo de morte, acabou o medo do inferno, acabou um tantão de receios que as religiões ainda fazem contra os seus membros, entendeu? Acabou toda a violência, né, de corrupção religiosa, acabou um tantão de situações, porque hoje nós entendemos o que é um processo. Nós existimos nele antes da fundação do mundo e estamos aqui buscando o processo da semelhança, chegamos na plenitude, né, de varão perfeito e agora nós nos regozijarmos nele, sim, mas nos regozijarmos mais ainda, porque estamos aptos a recebê-lo em nós. Cristo em nós já não é mais esperança, tá? Esse exercício dessa convicção, Cristo em nós, o processo de glorificação plena. Amém? Amém. Eu declaro as bênçãos de Cristo sobre nós, nos trazendo essa revelação em plenitude. Amém.